Oi, gente! Esse aqui é o Astrogildo. Vocês já conheceram Paçoca e agora esse aqui é o outro personagem que a gente vai fazer a sociedade, tá? Entre o Paçoca e o Astro, para vocês não esquecerem, viu? Esse aqui é o Astrogildo. Esse aqui é o outro sócio, viu? Esse aqui é que é o sócio remisso. Esse aqui é o que é o sócio que não vai integralizar a quantidade que ele subscreveu. Porque gato você já sabe, gato é um bicho safado, é um bicho esperto, né? Ele não cumpre o que promete. Olha só o tipo desse aqui, o tipo desse camarada. Vai embora. Tchau. Vai brincar com paçoca. Gente, então vamos lá. Continuando nossa... Olha, não bate nele. Continuando nossa aula. Vamos lá. Bem, então eu quero dar um exemplo para vocês do que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós demos os conceitos sobre capital social subscrito e capital social integralizado. E agora eu vou dar o exemplo para vocês sobre uma formação de sociedade limitada entre o Astrogildo e o Paçoca. O Astrogildo e o Paçoca resolvem fazer uma sociedade limitada, formar uma sociedade limitada. Isso significa que eles têm affectio societatis. Lembra que nós falamos na sala de aula que affectio societatis é aquela vontade dos sócios de se manterem contratados, de se manterem associados, né? Entre eles existem então existem características pessoais que interessam e que eles querem manter aquela sociedade. Bem, eles formam então um contrato social e nesse contrato social eles decidem que o capital social da empresa será de R$100, ok? Isso aqui é um valor fictício, né, que nós estamos colocando para facilitar as nossas contas. Bem, eu quero aqui dar uma observação. No nosso exemplo, eu vou colocar aqui o nosso capital social de R$100 será dividido em 100 cotas com um valor de R$1 cada uma. Então, todas as cotas vão ter o mesmo valor, vão ser todas iguais. Ah, professor, então isso significa que todas as cotas sempre vão ser iguais? Não significa isso, tá? Normalmente é o que se vê no dia a dia, na prática, mas não é necessário. O artigo 1055 do Código Civil prevê que as cotas podem ser iguais ou desiguais, tá? Então, o que acontece? Podem ter cotas com valores diferentes, cotas de R$1, cotas de R$2, por exemplo, não importa. No nosso exemplo, nós vamos usar um capital social de R$100 dividido em 100 cotas ao valor de R$1 cada uma. Mas sempre se lembre, as cotas podem ter valores desiguais, umas podem ter valor de R$1, outras de R$2, por exemplo, né? E o capital social está 30% na mão de um e 50% na mão de outro, tudo bem? Sendo que nós vamos fazer aí uma matemática para só fazer o valor de cada cota correspondente que está na mão de cada sócio, ok? Então nós vamos ver quando nós formos analisar a deliberação dos sócios, se a deliberação exige pelo capital social ou pelo número de sócios. Quando nós chegarmos nessa parte, nós aprofundaremos nessa questão. Então, o importante é vocês sempre lembrarem que as cotas podem ser iguais ou desiguais. Continuando o nosso exemplo. Eles vão fazer essa sociedade limitada, o Astrogildo e o Paçoca. E eles com um capital social de R$100. Eles determinam que o Astrogildo vai subscrever 70 cotas e o Paçoca 30 cotas. Então, o espertinho do Astrogildo vai subscrever 70 cotas e o bobo do Paçoca 30 cotas. O que significa isso? Que o Astrogildo vai se comprometer a colocar na empresa o valor de 70 cotas. E o Paçoca vai se comprometer a colocar na empresa o valor de 30 cotas, né? E o que acontece? A sociedade limitada, ela pode ser formada na hora da integralização à vista ou a prazo. Ou seja, na hora do ato constitutivo, na hora de registrar o ato constitutivo, na hora de iniciar a empresa, né, a atividade empresarial, o que pode acontecer?
os sócios já podem iniciar a empresa integralizando o total que eles subscreveram. Integralizando significa o quê? Efetivamente colocando na empresa aquilo que eles se comprometeram a fazer. E isso significa que o total subscrito será igual ao total integralizado. Neste caso, em que haverá essa integralização à vista, a responsabilidade dos sócios será igual a zero. Como assim, professora? Lembre-se que no início da aula, no primeiro bloco, eu disse o limite da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada é o total do capital social subscrito e não integralizado. Bem, se o total subscrito é igual ao total integralizado, então não há responsabilidade, certo? Se o total subscrito for igual ao total integralizado, significa que o Astrogildo subscreveu 70 e integralizou 70. E o Paçoca subscreveu 30 e integralizou 30. Então a responsabilidade da sociedade vai ser igual a zero, ou seja, vai ser igual ao valor integralizado, vai ser igual ao valor de R$100. A empresa pode contratar R$100. Se ela contratar R$100, ela tem em caixa o valor de R$100 para pagar. O que o credor chegar e contratar a mais daquela empresa é por conta e risco do credor. Por isso que o ato constitutivo está na junta comercial e é público. Ok? Porque as pessoas devem saber, devem ter conhecimento do ato constitutivo e do valor do capital social integralizado, porque elas têm que saber o risco do negócio que elas estão desenvolvendo. E a contramodo, né, de outro lado, os sócios, né, os empresários, têm o direito de saber qual o valor que vão subscrever e integralizar e qual o risco que eles vão correr com aquela atividade empresarial. Ok? Então, no próximo bloco, nós continuamos com a outra hipótese de não haver a subscrição, a integralização no ato constitutivo, que seria a integralização a prazo.